Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Jeep Autos, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês o SUV de 7 lugares mais vendido do Brasil desde 2022. Esse aqui é o Jeep Commander na versão Longitude e ele passou por mudanças importantes na linha 2025, incluindo uma bela redução no preço. E hoje a gente vai conferir nessa avaliação completa se vale a pena comprar essa versão de entrada na configuração de 7 lugares. Vamos falar sobre desempenho, consumo, acabamento, equipamentos, preço, opcionais. Vamos falar detalhe por detalhe para entender se compensa levar ele para a garagem da sua casa. E antes de qualquer coisa, eu quero fazer duas considerações aqui para vocês. A primeira é: estou com a voz um pouco ruim porque essa mudança de clima repentina nessa última semana me pegou. Então me desculpem por essa questão, mas a gente sempre grava aqui em todas as situações. Segunda coisa é, já deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais vídeos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo da avaliação, caso você não goste dela, é só você retirar o seu like. Fechou? E como vocês bem sabem, a gente sempre começa falando de design, né? E é importante aqui ressaltar que nessa linha 2025 ele não teve nenhuma alteração no visual em relação à linha 2024. Ao menos nessa versão Longitude, nada muda. Aqui a gente tem aquela famosa grade com 7 fendas da Jeep. O logo Jeep tem um douradinho aqui em volta, que é algo exclusivo do Commander, que dá um charme muito legal pro carro. Faróis aqui são full LED, porém são por espelhos. Pelo porte do carro, acho que já poderia ter projetor. Isso que vocês estão vendo aceso aqui embaixo é o DRL, que também funciona como luz de lanterna, enquanto aqui em cima você tem farol baixo e farol alto, ambos em LED, e aqui em cima você tem também a seta, que é do tipo dinâmica, então ela corre de dentro para fora. E é claro que ali embaixo a gente tem também os faróis de neblina, que são em LED, e tem a luz de conversão estática, então até mais ou menos 40 km por hora, quando você vira o volante ou aciona a seta, ele liga o farol de neblina somente de um dos lados para ajudar na iluminação de curva. E algo que eu gosto bastante é que, como o DRL fica ali embaixo, quando você dá a seta, ele não desliga. Muitos carros têm no mesmo lugar o DRL ou muito próximo, então para não ofuscar a seta, ele desliga o DRL. Aqui você não precisa fazer isso. Passando aqui para a lateral, encontramos rodas de liga leve aro 18 com pneus medida 23555 de uso urbano, obviamente. E o detalhe é que essa roda é exatamente a mesma da versão Limited, porém sem aquele acabamento escurecido e diamantado. Seguindo aqui para a lateral, temos retrovisor em Black Piano. Isso para todas as versões, incluindo o teto em Black Piano também. Ele tem repetidor de seta em LED, tem uma luz de cortesia ali embaixo que se acende somente quando a porta está aberta. Isso eu não vejo muito sentido. Aqui abaixo o nome Commander também com aquele detalhe mais dourado. A base aqui dos vidros também é em Black Piano e o cromado vem somente aqui em cima. Olha que bonito, fica bem interessante, né? E aqui em cima a gente tem o rack de teto, que também tem a ponta cromada. E aquele cromado ali da base superior dos vidros, ele vem caindo, faz essa curva aqui para trás, o que lembra até aqueles carros de funerária mais antigos, né? Ainda mais porque o Commander é bem grande. Agora, olha que curioso, vocês percebem algo meio diferente aqui? Eu não tô falando da coluna B em Black Piano, mas sim dos vidros. Esse carro está de fábrica, tá? Não tem nada fora do original. E aqui a gente não tem isso filme, mas atrás os vidros já são escurecidos de fábrica. Reparem na diferença. E aqui embaixo a gente tem também um detalhezinho cromado, mesmo nessa versão Longitude, que é a mais barata da gama. A maçaneta é na cor da carroceria e tem o botão aqui indicando que ela é presencial. Depois a gente fala disso para vocês. Primeira coisa que eu tenho para citar aqui para vocês é o conjunto de iluminação. Ele é 100% em LED e, assim como em vários outros carros mais recentes da Stellantis, a gente já viu que assim que você liga a chave, a lanterna traseira fica automaticamente ligada, como se fosse um DRL dianteiro, né? Então isso que vocês estão vendo aqui em LED é a luz de lanterna.
A luz de freio acende aqui em cima junto com esses 3 quadradinhos aqui embaixo, e a luz de seta fica nesse quadrado esquerdo, também em LED. A luz de ré fica aqui embaixo, mas felizmente é em LED também. Inclusive até a luz de placa desse carro é em LED. Também temos brake light em LED, bem grande, bem bonito inclusive. Agora, o que me incomoda um pouco nessa versão Longitude é que vocês podem reparar que aqui atrás a gente só encontra o adesivinho que a gente colocou do canal. Tudo bem que é uma versão de entrada, mas sendo a Longitude, não é aquela sem nome, deveria ter um emblema Longitude, pelo menos aqui na tampa do porta-malas, né? Assim como o Compass e o Renegade possuem na versão Longitude. Pelo menos o T270 referente à motorização poderia ter algum emblema aqui atrás. E vamos então ao conjunto mecânico. Aqui a gente encontra o já bem conhecido motor 1.3 T270, presente em vários modelos da Stellantis. Ou seja, ele é um 4 cilindros em linha Turbo Flex. Como vocês já sabem, ele rende aqui 185 cavalos no etanol e 180 na gasolina, que é o nosso caso, aos 5.750 RPM. Já o torque é de 27,5 kgfm com ambos os combustíveis e disponível em somente 1.750 rotações. Lembrando que o torque chegando bem baixo, você costuma ter um desempenho mais ágil, principalmente na cidade. E a transmissão aqui utilizada é automática convencional de 6 marchas, e a tração logicamente é só dianteira. O único carro da Stellantis hoje que tem a tração 4x4 com esse motor é o Jeep Renegade nas versões mais caras. E só para o efeito de comparação, na linha 2025 aqui o Jeep Commander ganhou o motor 2.0 Hurricane 4, que é aquele turbo a gasolina de 4 cilindros em linha também, rende até 272 cavalos e 40,8 kg de torque. Então uma diferença bem grande em relação a 1.3 turbo. E antes da gente falar sobre o desempenho, é importante citar o peso. Esse carro tem 1.675 quilos, e isso porque é a versão mais leve do Commander, com 7 lugares. Você tem também a Longitude agora de 5 lugares, que é uma outra novidade da linha 2025, que aí ela é um pouco mais leve, tem 1.635 quilos. E aproveitando também para falar para vocês sobre a capacidade de reboque, segundo eu encontrei aqui no manual, são 400 quilos permitidos em um reboque sem freio. Considerando um carro desse porte, eu esperava um pouco mais. E com essa potência e esse peso, como será que fica o desempenho? Bom, de acordo com a própria Jeep, ele acelera de 0 a 100 em 9,5 segundos com etanol, 10,4 segundos com gasolina, o que é um número bom para um carro desse porte. Não que seja excelente, mas é bom. E a velocidade máxima, essa sim eu acho muito boa, 202 km por hora com etanol e 200 com gasolina. Para efeito de comparação, o Commander 2.0 Turbo acelera em 7 segundos e atinge 220, então números bem melhores do que a versão Longitude Turbo Flex 1.3. Agora, com esse peso e esse desempenho, será que o consumo é prejudicado? Bom, segundo o Inmetro, ele faz na cidade 7 km por litro com etanol e com gasolina passa para 10 km por litro. Na estrada, os números mudam para 8,2 com etanol e 11,4 com gasolina, mas a gente sabe que às vezes o Inmetro não acerta muito bem esses números de consumo. Então, no meu uso pessoal durante uma semana aqui com esse carro, eu posso dizer que na cidade eu fiz entre 8 e 9,5 km por litro, dependendo de várias condições. Já que o consumo é um ponto muito variável, você pode fazer um pouco menos ou até mesmo um pouco mais, mas a média é essa. E a gente fez também um teste de consumo urbano, um vídeo dedicado a isso aqui no canal, onde no nosso percurso padrão com ar-condicionado ligado, ele fez 8,9 km por litro com gasolina também. Já na estrada, ele fica entre 13,5 até uns 15 km por litro, você consegue fazer rodando de forma bem tranquila, tá? Se você pisar um pouco mais, como é um motor potente e é um carro bem pesado, aí não tem jeito, aí o consumo vai por espaço. Tanto que no nosso vídeo de viagem, a nossa média de
consumo na estrada ficou um pouco menor, justamente por conta das acelerações. Se você quiser ver o vídeo, o link está aqui na descrição para vocês assistirem. E aproveitando esse assunto sobre o consumo, a gente pode citar também que o tanque de combustível tem capacidade para 61 litros. Eu acho que poderia ser até maior, mas ainda assim é um ponto positivo, visto que a própria Rampage com motor 2.0, que gasta muito combustível, tem somente 55 litros. Aqui são 61. E aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, vale a gente citar que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson, e a traseira também, olha que surpresa. Alguns modelos utilizam independente do tipo Multilink, mas aqui na Jeep é independente também do tipo McPherson, assim como na dianteira. E outro quesito que também é um ponto de segurança, freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira. E também vale citar que esse carro utiliza a plataforma Small Wide monobloco. Não é um SUV mais raiz, como alguns dizem, a exemplo de Chevrolet Trailblazer e Toyota SW4. Aqui é uma carroceria mais convencional, como por exemplo de um sedã. E esse carro é produzido em Goiânia, lá em Pernambuco, de onde saem outros modelos da Stellantis também. E vamos aproveitar ele aqui de lado para falar de dimensões. Eu sempre faço aqui para vocês um comparativo com 2 modelos para vocês terem uma noção do tamanho do carro. E hoje a gente vai comparar o Commander com o Jeep Compass, que é seu irmão menor, e também com o Volkswagen Tiguan Allspace, que é um concorrente desse carro, não necessariamente nessa versão, mas também um SUV médio de 7 lugares. Vamos lá, o Commander tem aqui 4,77 m praticamente de comprimento, enquanto o Compass tem 4,40 m e o Tiguan Allspace tem 4,73 m. De largura aqui são 1,86 ou 2,4 se a gente considerar também os retrovisores, enquanto o Compass tem 1,82 e o Tiguan 1,84. A altura aqui fica em 1,68 ou um pouquinho mais de 1,68 com as barras de teto, enquanto o Compass tem quase 1,63 e o Tiguan tem 1,66. Falando sobre o entre-eixos, temos aqui uma excelente medida de 2,79, enquanto o Compass é bem menor, tem 2,64 praticamente, e o Tiguan tem também 2,79. E a gente sempre cita também alguns números que ajudam a superar obstáculos, tanto no off-road quanto no uso urbano de lombadas e valetas, etc. Aqui a gente tem uma altura mínima em relação ao solo de 20,9 centímetros ou então de 19,7 centímetros na versão de 5 lugares. Sinceramente, eu acho que pela lógica seria o contrário, né? Já que essa versão é mais pesada, o carro desce um pouquinho. Mas não, segundo a ficha técnica, a versão de 5 lugares acaba sendo um pouquinho mais baixa. Não entendi sinceramente o motivo. O ângulo de entrada aqui na frente, 20,5 graus. Ângulo de saída lá atrás 22,8 e o ângulo central 21,3. Não encontrei a capacidade de imersão desse carro, vou pedir essa informação para a Jeep e caso ela tenha respondido até a data de publicação do vídeo, tá aparecendo aí na tela para vocês a informação oficial. Esse aqui é o interior do Jeep Commander Longitude, vamos conferir como que é o acabamento? Praticamente tudo aqui é macio ao toque, tá? Tem poucas peças em plástico. Vamos aos detalhes. Saída de ar aqui horizontal. Você tem essa faixa aqui em couro no painel com a costura mais clara. Isso é bem legal. Nas versões mais caras aqui ele tem até um suede. Essa peça de plástico aqui é um pouquinho mais simples, mas ainda assim não é de baixa qualidade. Aqui você segue por toda essa região, ó. Tudo macio ao toque, tudo em couro com essa costura branca. E aqui em cima também, ó, reparem que ele afunda. Então o acabamento desse carro é realmente muito bom. As saídas aqui de centrais também são horizontais, assim como aquela da direita. E tem essa linha seguindo aqui, como se fosse interligando as duas saídas. Vamos falar da porta para vocês, ó, aqui em cima também macio ao toque.
Nessa parte que a gente tem um plástico duro, a maçaneta é do tipo prateada e você tem uma iluminação ambiente aqui, então à noite ela fica um pouco iluminada. Apesar disso, mesmo na iluminação máxima que você regula na multimídia, essa luz ainda é um pouco fraca, então é somente um detalhe bem sutil. Parte aqui, essa sim em plástico duro, mas aqui já volta o revestimento em couro nessa grande parte, um couro de boa qualidade inclusive, com a costura branca. Aqui já volta a ser plástico duro, assim como aqui embaixo. Saída do alto-falante tem acabamento prateado. Diz que esse som é Harman Kardon na lista de equipamentos, mas você não encontra o emblema em nenhum lugar. Geralmente tem aquele emblema aqui, então não sei confirmar isso para vocês. Tem um porta-garrafas aqui com um pequeno porta-objetos. Aqui também tem uma iluminação de cortesia, tá? Então à noite também fica um pouco iluminado. Cabe uma garrafa de 1,5 litro? Bom, mais ou menos. Se você forçá-la um pouco até cabe, mas se ela tiver muito cheia ou for aquelas garrafas um pouco mais duras, já não entra. Caber até cabe, mas não é o ideal. Aqui abaixo a gente tem comandos dos faróis com regulagem elétrica de altura, regulagem do brilho do painel aqui também. Tem de série os tapetes em carpete. Você tem também banco elétrico, mas que faz parte de um pacote opcional que eu vou falar para vocês depois. E é só para o motorista, para o passageiro não é. E vale lembrar que esse banco elétrico ele é de série a partir da versão Limited, ou seja, uma acima dessa, mas a memória para o banco e o ajuste para o passageiro só a partir da Overland. Já que a gente citou os bancos, vamos mostrar aqui o revestimento para vocês. Ele de série, mesmo nessa versão de entrada, ele já é totalmente em couro e com o nome Jeep aqui. Os bancos eles são um pouquinho mais durinhos, mas não são desconfortáveis. Tem mais macios no mercado, isso é óbvio, mas não incomoda. Aqui, olha que legal, você tem também de série esse porta-objetos aqui abaixo do banco. Você tem aqui um detalhe como se fosse marcas de pneus aqui, né, no off-road, alguma coisa nesse sentido. E ali embaixo você tem um espaço razoável. Não é um espaço gigantesco, até porque a trava fica aqui, então você não pode colocar algo muito grande, mas serve para você esconder algo aqui abaixo do banco. Muito prático isso. Vamos falar agora do sistema de ar-condicionado. Ele é digital, dual zone, ou seja, você regula uma temperatura para o motorista e outra diferente para o passageiro. E eu gosto muito desse ar-condicionado porque tudo você pode controlar pela multimídia. Você não é obrigado, você tem aqui praticamente todos os comandos físicos aqui embaixo, mas se você quiser mexer também pela multimídia, ó, a gente pode aqui ligar a ventilação, mudar também a intensidade dela, ligar o ar-condicionado, ligar o desembaçador, a posição. E olha que legal, você tem também aqui um traseiro. Ele não é do tipo Tri-Zone, tá? São duas zonas de ar-condicionado, mas lá atrás, depois eu vou mostrar para vocês, ele tem um comando independente de ventilação. Então eu posso, por exemplo, aqui na dianteira deixar a ventilação no nível 4 e lá na traseira deixar no nível 1. E aí eu posso também bloquear aqui para não ter esse comando independente lá atrás. O único botão físico que eu senti falta foi aqui o Sync, que ele vai sincronizar as duas temperaturas e mexer as duas juntas, ó. Agora tem uma questão, quando você liga aqui o desembaçamento máximo, ele liga o ar-condicionado mesmo sem acender essa luz aqui. Isso não é muito legal. E às vezes esse sistema de ventilação ele impede que o motor seja desligado pelo sistema start-stop, mesmo sem o compressor do ar ligado, somente com a ventilação. Eu não entendi muito bem o funcionamento porque às vezes ele desliga normalmente, às vezes não. E ali no painel ele te explica o porquê que não está desligando o start-stop. E ele fala porque é em relação à ventilação. Falando aqui dessas teclas que eu acho bem bonitas em Black Piano, a primeira é do sistema start-stop, mas se você não gosta dele, você tem que desligar toda vez que ligar o carro. Aqui, para desligar o controle de estabilidade, o assistente de permanência em faixa, pisca-alerta. Aqui são sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. E já adianto para vocês algo que me irritou muito nesse carro, porque ele liga sempre o sensor de estacionamento, tanto o dianteiro quanto o traseiro, de forma automática. E você não consegue desligar essa ativação autônoma. Você consegue desligar ele manualmente aqui, como ele avisa aí no painel, ó. Mas aí quando você for estacionar, você tem que lembrar de ligar. E depois, quando estiver andando, por exemplo, na rua, tem que lembrar de desligar novamente. Então isso é bem chato. E aqui o botão do Park Assist, que a gente mostrou em funcionamento no vídeo de assistências à condução. E aqui é aviso do airbag do passageiro. Mas aqui
baixo a gente tem um grande porta-objetos. Ele é revestido, tem um tapetinho de borracha ali embaixo. Nessa versão não tem o carregador de celular por indução, só a partir da Limited. Mas a gente tem aqui duas entradas USB, uma do tipo A e outra do tipo C. A alavanca de transmissão tem a coifa em couro, freio de estacionamento eletrônico. Aqui do lado você tem também uma região em couro muito boa, com esse detalhe em prata aqui no console. Mais para trás você tem o botão Hold, né, que aí ele vai segurar o carro freado até você pisar no acelerador. Botão Sport, depois eu mostro para vocês. Aqui atrás você tem um ótimo espaço para colocar, por exemplo, um celular. Dois porta-copos bem grandes também, e você pode até mesmo colocar um celular de pé aqui, se você preferir, ó. E tem um detalhe de uma bússola ali, ó. Olha que bonitinho. Tem esses ajustes também, então uma garrafa mais grande ele vai prender aqui. Apoio de braço em couro com costuras claras, detalhes Jeep 1941. Tem ajuste de profundidade, porém não tem de altura. Ainda assim, mesmo sendo grande, eu tenho ali mais ou menos 1,95 de altura, e eu fico muito bem posicionado aqui. E o legal é que você pode abrir ele, você tem essa bandejinha aqui em cima para guardar algumas coisas, e olha como ela sobe fácil também. Ela tem inclusive um imã aqui para ficar preso aqui em cima, ó. E aqui você tem um grande espaço também para guardar suas coisas. Porta-luvas, vamos conferir. Desce suavemente, tem um espaço mediano, tá? Que o manual aqui ocupa bastante espaço. Você tem uma iluminação também, porém, vocês podem ver que não é em LED. Agora, para esse carro faltou uma refrigeração, né? Os Volkswagen, até o Polo, Virtus, hoje não tem mais, mas eles tinham. O Volkswagen Taos, por exemplo, que é um pouco mais barato que esse carro, tem, e aqui não tem, então acho que isso faz falta. A parte de cima, nessa versão aqui, o revestimento é claro. Você tem aqui um porta-óculos aveludado para o motorista. Vamos conferir aqui, ó, tem um porta-documentos, tem o tampão com iluminação, apesar de não ser em LED. Aqui as luzes de cortesia também não são em LED, acho que é um pecado num carro por esse preço, a gente já vai falar sobre isso. No meio você tem uma iluminação de cortesia bem discreta, que seria para iluminar aqui o console central. E aqui um botão para você abrir eletricamente o porta-malas, ou fechar, né, a gente mostra isso depois. Para o passageiro você tem aqui a mesma coisa, inclusive o porta-documentos e o tampão com espelho e iluminação. Alças de mão aqui e ajuste de altura do cinto dos dois lados. E olha que legal, aproveitando para mostrar, você tem ali, ó, um jeepzinho subindo a montanha. Esse carro é cheio de easter eggs. Falando sobre o volante multifuncional, tem um couro de ótima qualidade. Essa parte aqui da buzina ela trepida bastante no dia a dia, mas não faz barulho, então não chega a incomodar. Costuras aqui um pouco mais claras. Aqui embaixo, né, Rampage, que usa basicamente o mesmo volante, fazia muito barulho de acabamento. Aqui não, você vê que ele é bem encaixado. Pedal shifts, né, atrás dos volantes para troca de marcha. Desse lado aqui você comanda o piloto automático adaptativo e também o ADA, né, que eles chamam, que é a centralização de faixa junto com a ACC. A gente falou e mostrou na prática esse sistema no vídeo de assistências à condução. Desse outro lado aqui, comandos do painel para você atender ou encerrar chamadas. E os comandos multifuncionais, na verdade, ficam aqui atrás, abaixo dos pedal shifts. Desse lado aqui você passa as faixas de música. No meio aqui o botão é inútil. Desse lado você comanda o volume. E no meio é o source, ou seja, para você trocar a fonte. Agora eu acho que poderia ser invertido, já que você tá sempre com essa mão aqui no volante, geralmente. E aí fica mais fácil para mexer no volume, né? Mas são escolhas da Stellantis. Outra coisa que me incomoda é com a chave desligada. Então, se você não tiver aqui com os acessórios ligados, o volante multifuncional não funciona. Aí você tem que comandar aqui mesmo a música, o rádio, enfim, pelos botões físicos. Pelo menos tem, né? A alavanca de seta aqui, ela é bem molenga, tá, pessoal? Tradicional já da Stellantis, então poderia melhorar ainda mais num carro mais refinado como o Commander. E quando você está aqui com o farol alto ativado, principalmente por conta do farol alto automático, ela fica um pouco distante aqui da sua mão. Você acaba acostumando, mas poderia ser um sistema um pouco melhor. É uma chave de seta realmente a mesma do Argo, por exemplo, então ela é muito simples, né? Desse outro lado temos sensor de chuva em 2 níveis. Ele geralmente funciona bem, mas às vezes ele passa sem necessidade. E outro detalhe, quando você usa aqui o One Touch das setas, que ele pisca 5 vezes, aquela função do farol de neblina com luz de conversão estática, ao invés dele ficar ligado durante esse tempo, ele pisca uma vez o farol e desliga.
Então é algo que a Stellantis poderia arrumar também, né? Painel de instrumentos, ele tem essa animação que eu acho bem bonita, Commander ao ligar. E ele tem aqui uma tela de 10.25 polegadas, com uma boa definição, inclusive. O brilho poderia ser até um pouquinho maior, mas ainda assim é bom. Mas como tudo na vida, tem algumas coisas que também não me agradam, ele não é perfeito. Como vocês viram no vídeo de assistências à condução, agora ele tem duas luzes interativas bem nas laterais ali, parecendo aquele painel de 7 polegadas da Stellantis, que a gente já testou em vários modelos. E isso em relação ao ADAS, né, aquele sistema de centralização de faixa. E vamos lá aos detalhes para vocês. Você tem essa primeira tela aqui, segurando o OK você passa pro digital, então some aqueles ponteiros. Jogando pro lado você tem as informações de assistências à direção, você pode deixar com zoom ou não. E se você quiser, ele também funciona no modo digital, só que aí ele some o conta-giros, vai ficar só lá em cima. Outro toque para cima, você tem configurações de tela, então você consegue colocar ali atalhos e escolher as informações, por exemplo, hora, distância do percurso A, distância do percurso B, deixar sem nada, temperatura externa, enfim. Agora tem um problema, você perde o acesso àquilo ali quando você está com os ponteiros maiores, né? Então não faz muito sentido, mas tudo bem. Pro lado, configurações do veículo, você pode desativar o airbag ou assistente de partida em rampas. Para cima, alguma mensagem de erro se tiver. Uma tela dedicada ao áudio, isso é legal, então você vê a música que está tocando. Dá para você também passar aqui as faixas ou o volume aqui pelos botões. Consumo, desconsiderem esse aqui porque a gente está praticamente só manobrando o carro. E você tem somente dois trips aqui, dois percursos para você resetar, o que eu não gosto. O painel de 7 polegadas, que a gente viu, por exemplo, recentemente na Fiat Toro Vulcano Diesel, ele tinha trip A, trip B, trip C, trip D, até mesmo o percurso desde o abastecimento e mais um resumo das médias. Esse aqui só tem dois, mesmo sendo na teoria um painel mais refinado. Outras duas considerações: reparem que ele não mostra a velocidade média do trajeto e o tempo ele fica contando mesmo somente com a chave do carro ligada. O motor está desligado e ele continua contando aqui esse tempo, que eu também não vejo muito sentido. Para cima você tem detalhes do start-stop. Toque para cima, você não tem consumo instantâneo nesse carro, somente esse econômetro e ali mostrando a autonomia com esse combustível. Outro toque para o lado, você tem algumas informações importantes aqui e pressão individual de cada pneu. Mais um toque para cima, você volta para a tela central. Agora, outra coisa que eu não gosto: qualquer notificação que ele tiver, por exemplo, vou desligar aqui os sensores de estacionamento, ele diminui ali os ponteiros por bastante tempo, ó. Viu que demorou para voltar? E isso acontece também no sistema start-stop. Então toda vez que ele liga o motor, aparece ali motor ligado, minimizando os ponteiros. Para que isso? Não entendi. Outra questão é, o painel de 7 polegadas sim, mas esse não mostra a marcha que está engatada, somente a posição do câmbio. Para você ver se ele está na primeira, segunda, terceira, quarta marcha, só colocando no modo manual. Em geral, eu acho que aquele painel de 7 polegadas da Stellantis, ele acaba sendo mais completo, apesar de um pouco menor e ter uma definição um pouquinho pior. E lá você também não tinha uma tela dedicada ao áudio, mas pelo menos ele aparecia uma notificação aqui embaixo, mostrando para você qual era o nome da música. Então prefiro aquele painel em relação a esse. E mostrando para vocês o modo esporte, eu acho que ele muda pouquíssima coisa, ó. Ele tem essa animação legal, porém depois ele só fica com a bandeirinha ali embaixo. É o único modo que você percebe. Ele poderia ter um layout mais bonito, né, ficar vermelho e etc. Infelizmente não tem. Voltei aqui fora para mostrar para vocês a chave presencial. Acho ela bem bonita, ó. Detalhezinho Jeep cromado aqui embaixo. Você tem abertura e trancamento das portas, abertura elétrica do porta-malas e também partida remota, que eu já mostro para vocês. Mas o interessante é, coloquei ela aqui no bolso, o carro está destrancado. Basta eu apertar uma vez aqui no botão que ele já vai subir todos os vidros e também rebater os retrovisores. Se eu quiser abrir o carro, só colocar a mão aqui na maçaneta, já abriu. E o legal é que o retrovisor não fica abrindo à toa, ele só vai abrir quando você ligar a chave ali no painel. E você tem também nas duas maçanetas, essa aqui e a do passageiro. E como eu falei para vocês, você tem a partida remota. Então com o carro trancado, você pode clicar duas vezes aqui, ele dá essa buzinada e já liga a motorização. Detalhe, o carro continua trancado, tá? Então se a gente vier aqui atrás, ó, você não tem acesso a ele.
Aqui na frente, como eu tô com a chave próximo, aí sim ele vai destrancar. E aqui é o seguinte, ele vai manter o motor ligado durante 15 minutos ou até você interromper pela chave ou até mesmo lá dentro. Ele aciona a refrigeração, então eu já posso perceber que aqui dentro está mais geladinho. E o carro, ó, continua trancado, digamos assim, você não tem acesso para sair. Você só vai conseguir sair com ele quando você estiver com a chave próximo e dar o comando aqui. E olha que interessante, a partida remota, como eu falei, ela vai ligar o ar-condicionado, mas quando você entrar e apertar aqui no botão, ele só vai permanecer aqui ligado se antes ele já estivesse. Se, por exemplo, eu tivesse deixado a ventilação desligada, ele iria novamente desligar o ar-condicionado assim que eu desse o comando. Então ele salva a última configuração que você deixou. E vamos falar para vocês sobre lista de equipamentos. Vou citar aqui os principais: sensores crepuscular e de chuva, volante multifuncional em couro com pedal shifts e ajuste de altura e profundidade, ar-condicionado digital dual zone com saídas de ar traseiras, incluindo aquele ajuste de ventilação independente que eu falei para vocês, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, banco do passageiro, ele é rebatível, então você consegue bater ele aqui para frente, além de ter esse compartimento aqui embaixo, câmera de ré, sistema de permanência em faixa com correção e centralização automática, que essa centralização é uma novidade da linha 25, bancos revestidos em couro, chave presencial com partida remota, controles de tração e estabilidade, sensor de fadiga, faróis full LED com seta sequencial, freio de estacionamento eletrônico com a função auto hold, faróis de neblina em LED com luz de conversão estática, assistente de partida em rampas, lanternas traseiras full LED, painel de instrumentos digital de 10.25 polegadas, piloto automático adaptativo com a função Stop and Go, então ele consegue parar totalmente o carro, reconhecimento de placas de trânsito, retrovisor interno eletrocrômico, rodas de liga leve aro 18, retrovisores com repetidores de seta em LED, rebatimento elétrico e luzes de cortesia, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, 6 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina, parque assist, ou seja, ele estaciona sozinho para você, sensor de pressão dos pneus, sistema start-stop, tapetes em carpete e, por último, mas não menos importante, farol alto automático. E é claro que você tem também essa belíssima central multimídia de 10.1 polegadas com o sistema Uconnect, que tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, GPS nativo e, de acordo com a lista de equipamentos, sistema de som Harman Kardon de 450 watts, com 9 alto-falantes, mais um subwoofer e tecnologia Fresh Air, ou seja, ele dispensa aquela caixa do subwoofer e usa os próprios dutos aqui dentro do carro para fazer os sons mais graves. Mas, para ser sincero, eu não tenho certeza se essa versão de entrada tem um sistema de som Harman Kardon, porque, como eu falei para vocês, não tem um emblema ali nos alto-falantes, e também a qualidade em si, ela não é ruim, ela é boa, mas para um Harman Kardon, ainda mais com 9 alto-falantes e subwoofer, não me parece ser assim tão primoroso. Agora, falando dessa central multimídia, você tem uma resolução muito boa, tem também perfis que você pode programar algumas preferências, então se você divide o carro com alguém, isso faz total diferença. Você tem GPS nativo com indicação de trânsito, aviso de radar também. E eu quero aproveitar para mostrar para vocês a câmera de ré. Ela tem uma qualidade mediana, tá? Aqui contra o sol ela fica uma qualidade um pouco mais baixa. Ainda assim ela não é ruim. Ela tem as linhas de guias dinâmicas, então virando o volante elas viram aqui também. E você tem uma função de zoom. Porém, não tem câmera 360 graus, que eu acho que por esse preço acaba sendo um pecado. Agora vamos falar de um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. Quanto custa o Jeep Commander Longitude? Bom, nessa versão 2025 ele parte de R$ 217.290. Mas essa versão está equipada com um opcional que inclusive é o único de toda a linha Commander. Nenhuma outra versão tem um pacote opcional. E
Estamos falando aqui dos 7 lugares, que traz aqueles assentos adicionais, que eu já vou mostrar para vocês, e também o banco do motorista com ajustes elétricos. Esse opcional custa R$ 8.700. E você tem também as pinturas, que dependendo delas pode adicionar um valor a esse carro. Nas sólidas a gente tem a preto carbon, que é gratuita. Nas metálicas, a prata billet bicolor, que é essa aqui. Eu falo bicolor porque tem o teto e os retrovisores em preto. E também a cinza granite bicolor, ambas gratuitas. E a perolizada você tem a branco polar bicolor, que é a única cobrada, custa altos R$3.000. Eu senti falta de tons de azul e vermelho. As versões mais caras, a partir da Limited, que é a próxima dessa gama 25, você tem a opção do azul jazz, que eu acho muito bonita, e até mesmo o slash gold, que é um prata meio dourado. Nessa versão de entrada, infelizmente, as cores são mais limitadas. Então o total desse vídeo aqui, dessa unidade que a gente está testando, com os 7 lugares e o prata billet, vai para R$ 225.990. Será que vale a pena ou não? Bom, isso a gente vai falar daqui a pouquinho na conclusão. E aproveitando para falar sobre garantia e revisões, agora o Commander tem 5 anos de garantia. Imagino eu que seja sem limite de quilometragem, mas eu vou apurar melhor essa informação e coloco aí na tela para vocês a resposta. E as revisões aqui acontecem a cada 12.000 quilômetros ou 12 meses, o que acontecer primeiro. Geralmente os carros são a cada 10.000, então ponto positivo aqui. Aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior e vamos conferir aqui os detalhes. O acabamento aqui continua em couro, aquela costura mais clara também. Agora a primeira impressão ao entrar aqui é que os bancos ficam consideravelmente mais altos. Lá na frente os bancos são bem mais baixos, aqui você não tem essa regulagem de altura. Mas algo legal é o seguinte, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá vendo? A gente tem ajuste aqui de distância do banco. Então, como esse carro tem 7 lugares, se eu quiser livrar um pouco mais de espaço lá para os últimos bancos, eu coloco esse aqui mais para frente, né? Claro que eu vou ficar mais apertado, mas se livra um pouco a pessoa lá de trás. Isso para os dois lados, tá? Esses dois aqui vão juntos e esse aqui onde eu estou vai individualmente. Aqui em cima você tem um porta-cabides, alça de mão que volta suavemente e iluminação que infelizmente não é em LED. Faltou uma iluminação central aqui, né? Mas pelo menos você tem aqui do outro lado também. Porta-revistas atrás dos dois bancos. Túnel central aqui não é tão alto, isso é um ponto positivo. Agora, olha que legal. Além das saídas de ar traseiras, você tem aqui uma tomada USB do tipo A, outra do tipo C. Detalhezinho Jeep muito bonito aqui. E uma função muito interessante que é a ventilação. Aqui ela tá desligada, tá? Mas se ela tivesse ligada ali na frente, a gente poderia não controlar a temperatura, mas pelo menos controlar aqui a força da ventilação, além de eu fechar a saída se eu quiser, né? Muito boa essa função. Aqui no centro dos bancos a gente tem um apoio de braço bem grande, bem confortável, ele fica numa posição bem alta, isso é confortável também, com 2 porta-copos também com aqueles ajustes, né? Outra coisa legal é que você tem um ajuste de inclinação desses bancos, tá? Não é muito grande, mas tem. Aqui reparem que eles estão mais deitados, mas a gente consegue puxar essa alavanca aqui. Complicado mostrar com uma mão só, por isso que eu tive que cortar o vídeo, tá, pessoal? Mas muda bastante, ó. Vamos tentar mostrar aqui, ó. Ó, consegui aqui empurrar um pouco para trás, ó como ele fica realmente mais inclinado em relação ao outro. Só que você vai matar espaço ali dos dois lugares adicionais, né? Acabamento das portas aqui eu já fiquei um pouco decepcionado, porque aqui não tem aquele acabamento emborrachado, é plástico duro. Agora, algo que eu não gosto é que toda vez você tem que abrir aqui manualmente a trava para poder sair do carro, tá? Pode ser até uma questão de segurança, mas incomoda um pouco. Aqui sim, tudo em couro nessa região, com costura mais clara. Porta-objetos cabe uma garrafa relativamente grande, agora aqui é um pouco menor. E reparem que a gente tem parece que um lobisomem aqui, legal, né? Agora não tem aquele acabamento prateado na saída do alto-falante igual tem lá na frente. Se esse é um SUV de 7 lugares e voltado à família, como será que fica o espaço interno? Bom, com o banco do motorista regulado confortavelmente para dirigir, lembrando que eu tenho mais ou menos 1,95 de altura, é esse o espaço que sobra aqui atrás. Vamos testar na prática, vamos ver se eu entro aqui, ó. Olha, não posso dizer que eu fico muito confortável,
mas eu caibo aqui atrás, e isso é raro nos carros. Então, de certa forma, é um ponto positivo. Porém, lembrando que eu estou com esses bancos o máximo para trás, tá? O da frente também, na verdade, ele tá bem baixo, então eu estou numa posição muito confortável. Eu poderia ficar um pouco mais acanhado ali para dar mais espaço aqui, e mesmo assim eu consigo entrar aqui, então isso é um ponto positivo. Esse aqui que tá um pouco mais para frente, ó, já sobra um espaço muito maior para mim, já que eu sou grande, né? Ó, aqui eu fico realmente muito mais confortável. E o espaço para a cabeça, como é que fica? Bom, eu falei que os bancos são mais altos aqui na parte de trás, né? Se eu ficar mais ereto, minha cabeça fica encostando no teto. Se eu sentar um pouco mais relaxado ou inclinar um pouco o encosto, aí já sobra um pouquinho de espaço. Então não é ruim, mas se o banco fosse um pouco mais baixo, facilitaria nesse sentido. Ficaria um espaço bem maior aqui de sobra para a cabeça. Agora, se estamos falando de um carro 7 lugares, tenho certeza que vocês querem ver eu sofrer com 1,95 de altura entrando lá no 7º lugar, né? Vamos testar isso na prática então. Vamos lá então para os assentos adicionais. Como que a gente faz para entrar lá? A gente puxa essa alavanca aqui em cima, ele já deita o encosto, empurra aqui para frente, e agora a gente tem um espaço para entrar aqui. Como eu sou grande, bem grande, inclusive para frente, ainda é bem complicado, mas vamos tentar. Ai, eu acho que eu vou ter que rebater o outro banco porque eu não vou passar aqui. Então vamos lá, mostrando ao vivo para vocês. Vamos rebater esse outro banco aqui, jogar ele para frente. Agora eu tenho um pouco mais de espaço para entrar. Ai, meu Deus, consegui. Foi difícil, mas consegui. Para quem é grande, não tem jeito, é apertado, tá, pessoal? Agora vamos ver o espaço com os bancos no lugar, né? Já puxei ele aqui para trás, separem que eu não caibo aqui, né? Eu tenho que ficar de lado. Vamos tentar puxar esse aqui também. Opa, vamos puxar. Ó, esse aqui, como tá mais para frente, minha perna ainda até cabe aqui. Esse aqui, como tá mais para trás, vocês podem ver que eu não consigo movimentar a minha perna, né? Então é bem claustrofóbico aqui, né? Colocando esse banco para frente vai facilitar essa questão, tá? Só que aí, como eu falei, você perde espaço lá na frente, porque olha a diferença entre esses dois bancos. Deixa eu rebater eles aqui, porque eu não tô aguentando ficar aqui. O legal é que ele tem tapetinho carpete até aqui atrás, apesar dele não ter a trava, então ele acaba soltando fácil. Você tem aqui, ó, um pequeno porta-copos que serve como um porta-objetos. Aqui dá para você colocar um celular em pé, por exemplo, e aqui é relativo ao tampão do porta-malas, que depois eu mostro para vocês. O cinto ele fica preso aqui atrás para não ficar fazendo barulho. Os bancos aqui também são em couro, tá? Só que eles são bem menores, obviamente, né? O 7º lugar, tanto o 6º quanto o 7º, eles são feitos mais para crianças ou adultos bem pequenos. Se os bancos estivessem um pouco mais para frente ali, como eu mostrei, eu conseguiria fazer uma viagem pequena, bem pequena mesmo, porque é claustrofóbico para mim, já que eu tenho 1,95 de altura. Eu que sou exagerado, né? Mas se for uma criança ou um adulto bem pequeno, você consegue viajar com uma certa tranquilidade por aqui. Agora, olha que legal, me desculpem que tá meio escuro aqui, mas até aqui você tem a opção também de inclinação do encosto. Então aqui ele tá mais reto, eu consigo deixar ele mais para trás, ó. Olha a diferença. Mas logicamente a gente vai perder ainda mais o espaço do porta-malas, que eu já mostro para vocês como fica. E desse lado aqui, além desses detalhes, você tem também uma portinha USB ali atrás. Vamos sair daqui, vamos ver se eu consigo, né? É bem complicado, viu, pessoal? Mas não sei nem como que eu vou sair. Acho que eu tenho que sair de ré aqui, é melhor. Ai, meu Deus. Consegui. Para voltar ao banco é relativamente fácil, é só você empurrar aqui, tá? O outro ali também. Depois de quase não sobreviver ao teste dos assentos adicionais, vamos mostrar o porta-malas. Você tem duas opções de abertura, pela chave ou clicando aqui no botão. As versões mais caras tem também aquele sistema onde você passa o pé aqui embaixo. Aqui não tem, mas tem abertura elétrica, mesmo sendo a versão longitude. Olha que legal, né? E vamos aqui a alguns detalhes antes de falar de capacidade. Aqui a gente tem os assentos adicionais. Como eu falei para vocês, você tem essa regulagem aqui que consegue deixar ele mais reto ou ele mais inclinado. E se você quiser fechar, você só empurra ele ali para baixo. Quiser puxar os bancos, olha que fácil.
pronto, estão armados. Então nesse ponto é bem prático. E você tem até um velcro aqui para isso aqui não ficar solto, olha que legal. Aqui abaixo você tem o tampão do porta-malas. E eu vou colocar ele aqui para vocês verem como fica. Aqui você tem também um revestimento aqui com o logo da Jeep, olha que legal, que serve até para você guardar algumas coisas. E desse lado as ferramentas que você precisa. E essa tampa aqui, apesar dela ficar solta, encaixou, ele fica um piso praticamente plano. Com a redinha ali armada, claro que os bancos precisam estar abaixados, né? Puxou aqui, você tem já ela em funcionamento. Detalhes do porta-malas. Aqui ele fica mais amplo, você tem iluminação dos dois lados, infelizmente não é em LED. Sobra um espaço aqui nos cantos para você guardar algumas coisas. Tem também um ganchinho de cada lado, tomada 12 volts. E aqui para você fechar a tampa elétrica. Agora vamos lá para as capacidades. Dessa forma aqui, com 5 assentos, a gente tem uma capacidade de 661 litros. Provavelmente são litros líquidos, mas a gente pediu essa informação para a Jeep e caso eles tenham respondido até a data de publicação do vídeo, tá aparecendo aí na tela para vocês se é VDA ou líquido. Lembrando que o VDA é aquele com bloquinho, enquanto o líquido ele considera até a frestinha de parafuso, né? Então o VDA é mais para com a realidade. Já dessa forma que vocês estão vendo, com somente 2 lugares, vai para 1.760 litros, considerando até o teto. Mas vocês podem ver que fica realmente um galpão aqui dentro, né? Dá para você, por exemplo, colocar um colchonete aqui, alguma coisa, dá até para você dormir dentro do Jeep Commander. Nessa configuração aqui com 4 lugares, os 2 dianteiros e 2 da segunda fileira, aí a gente tem 736 litros, que também é uma capacidade excelente. Mais uma configuração assim, com 6 lugares, a capacidade vai para 448 litros. E se você puxar também o 7º assento, aí a capacidade cai para somente 233. Ainda assim, posso garantir para vocês que, apesar de ser pouco, é um bom tamanho considerando os carros de 7 lugares. Principalmente aqui nesse segmento de SUV médio grande, né? Você não vai ter um espaço muito maior. A Jeep diz, inclusive, que é o maior porta-malas com 7 lugares da categoria. E para um efeito de comparação, saibam que o Tiguan Space tem 686 litros, então é mais do que esse aqui com 5 lugares, porém com 7 lugares cai para somente 216. A Volkswagen não especifica, mas provavelmente são litros líquidos também, não sei informar se são VDA ou não. E a gente pode comparar também com o Caoa Chery Tiggo 8, que aí litros líquidos muito provavelmente, 889 litros com 5 lugares e somente 193 com 7 lugares. E vocês viram aqui que o carro não tem step aqui na parte de cima porque ele fica lá embaixo e ele tem medida 145/70 aro 17, do tipo temporário, que ele é um pouco mais fininho. Vamos lá dirigir então esse SUV de 7 lugares no mesmo trajeto onde a gente sempre grava os carros que passam aqui pelo canal. Primeira coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: esse volante eu gosto muito dele porque, apesar dele ser um pouco grande, esse carro também é, então dá uma compensada, e ele tem um couro de ótima qualidade e uma empunhadura interessante também. E a direção também é bem confortável aqui na cidade, tá? Ela é bem macia. Para manobrar, por exemplo, você tem zero dificuldade com esse carro. Acontece que ela é um pouquinho virtual, né? Então ele não aponta direto o carro, ó. Ela demora um pouquinho para responder, digamos assim, não é muito direta. Isso é normal para um carro com pegada mais confortável. O que eu gosto é que, apesar de ser um SUV, a posição de dirigir não fica extremamente alta. Claro, ela ainda é um pouquinho mais alta que os carros convencionais, digamos assim, mas sem ser exagerado. Isso eu gosto bastante, é algo que está em falta nos carros. Como vocês bem sabem, aqui é o momento onde a gente testa a dinâmica do modelo. Então vamos descer aqui um pouquinho mais rápido. Lembrando, um SUV grande de 7 lugares, hein? Ó. O controle ele entrou bastante. Ó, o controle ali entra bastante para segurar. Qual que é a conclusão
desse teste aqui rapidinho que a gente sempre faz. Ele é um carro mais familiar, então é mais voltado para o conforto e por isso tem um pouco de rolagem sim de carroceria. Porém, eu não achei excessivo. A suspensão é macia, mas sem ser molenga demais. Vocês viram que os controles entram com uma certa facilidade, né? Porém, nada muito alarmante. Então, para a proposta do carro, um SUV bem grande também, ele acaba jogando a traseira, né, e tudo mais. Bem tranquilo. Vamos passar aqui relativamente rápido. Longe de raspar, tá? Por ser um SUV também tem uma boa altura em relação ao solo. E agora eu quero falar um pouquinho da suspensão independente, ó. Mesmo aqui em uma valeta bem complicada, uma valeta bem profunda, passando de lado, que é onde você tem a torção do carro, por conta da suspensão independente nas 4 rodas, ele se torna muito macio. Você não tem o carro balançando ou chacoalhando excessivamente. Outra questão que me agradou é que o acabamento em geral é muito bom. Você não costuma ter muitos barulhos de acabamento dentro desse carro. Em algumas situações bem específicas faz um ou outro, mas considerando que isso aqui é um carro de teste com quase 7.000 km, um ou outro barulhinho é aceitável, tá? O problema é quando tem muitos barulhos. Eu disse que o painel infelizmente não mostra a marcha que o carro está engatado, mas as trocas dessa transmissão automática de 6 velocidades geralmente são bem suaves. Em algumas reduções você percebe mais essa troca, mas é normal, tá? Nada que seja irritante. Vamos testar então agora o desempenho do Commander com esse motor 1.3 turbo. Já estou aqui com o modo Sport ligado. Vamos lá, pé no fundo. Ó, a saída a gente vê que é bem demorada, né? Ele demora bastante para responder na saída. Mas ó, o desempenho aqui é bom, tá? Ó, já passamos aqui de 100, 110, 120 km por hora. Então realmente não dá para dizer que o desempenho é exatamente ruim. Acontece que é um carro pesado, é um carro voltado para a família e eu estou aqui andando sozinho dentro do carro. Então se você colocar 7 pessoas, colocar bagagem, pegar uma subida, alguma coisa assim, eu acho que vai faltar desempenho para esse carro. Andando sozinho e tudo mais, na maioria das situações ele é um desempenho legal. Ele não é ótimo, mas ele é bom. Agora, em relação ao consumo desse carro, aí sim eu acho que o desempenho ele não é legal. Pelo tanto que esse carro bebe, deveria sim ter um consumo mais interessante. Tanto é que imagino eu que a versão 2.0 Turbo tenha um consumo parecido com essa aqui, com base nas Rampage Rebel e RT que a gente já testou no canal, que na cidade também fazia ali seus 7 ponto alguma coisa, 8 km por litro. Então acho que é quase o mesmo consumo desse aqui, só que entregando um desempenho muito maior quando você pisa fundo no acelerador, né? Em geral, o que eu tenho a dizer para vocês é que o Commander, ele é um carro muito gostoso de dirigir. Sem dúvidas, esse é um dos modelos que vai fazer falta. Eu já vou devolver ele hoje e certamente eu vou sentir saudades, porque é um carro muito amigável, muito gostoso de você dirigir. Vamos falar um pouquinho de suspensão entrando aqui, vocês vão entender melhor sobre isso, ó. Ó, esse desnível você praticamente não sente aqui dentro, né? Aqui uma parte bem esburacada, ó. Suspensão não é tão barulhenta. Em geral, um carro bem gostoso, ó, muito macio, apesar dos bancos não serem assim tão molengas, né, como alguns gostam. E sendo um SUV, você passa com tranquilidade por praticamente qualquer obstáculo, exceto um off-road mais pesado, já que ele não é 4x4, né? Não nessa versão, mas você tem outras com motorização a diesel, que aí sim, até mesmo o 2.0 turbo a gasolina é 4x4. E falando um pouquinho mais sobre desempenho, aqui na cidade ele é um carro bem ágil, né? Então você pisa aqui um pouquinho mais forte, ele responde para você. E o interessante é que você ouve em alguns momentos até a turbina espirrando, então isso é bem gostoso, né? Ó, passando pela lombada aqui é uma velocidade mais alta e completamente confortável. Eu tenho inclusive a sensação de que ele é consideravelmente mais confortável que o Jeep Compass. A gente testou aqui uma unidade um pouco mais antiga do Compass, uma Limited T270, mas porém em 2022, mas mais confortável que o Compass com certeza. Em breve testaremos também o Compass 2025 para entender melhor e ter um pouco mais de base nessa comparação. Falando sobre isolamento acústico, eu acho que aqui na cidade ele consegue filtrar muito bem os barulhos exteriores.
Porém, a motorização não é muito silenciosa, tá? Tem a manta acústica lá no motor, mas entra um pouco o barulho aqui na cabine, principalmente nas subidas, onde você acaba tendo que subir um pouco mais o giro, né? Bom, vamos entrar um pouco mais forte aqui na direita pra gente testar de novo essa dinâmica. Vamos lá? Ó, a gente vê que por ser um carro com uma traseira mais longa, né, ela tende a dar uma, não necessariamente uma bambeada, mas você sente o controle entrando para segurar a traseira ali, né, porque ele é um carro muito longo, como eu disse. Mas para um carro confortável, voltado para família, 7 lugares e tudo mais, eu acho uma dinâmica bem interessante. Não é a melhor que eu já vi, mas tá longe de ser ruim. Falando aqui da suspensão, ó, extremo conforto, ó. Uma delícia andar nesse carro, tá? Eu escutei um barulhinho de acabamento, parece que aqui na porta esquerda, mas é o único que eu percebi até agora. Em geral, ó, que delícia dirigir esse carro. Você não cansa de dirigir ele. Você pode fazer uma viagem bem longa que dirigir não vai ser um problema com toda certeza. O consumo, porém, acho que já vai ser um ponto mais delicado. Voltando aqui para o nosso ponto inicial, vamos lá agora para conclusão, entender se vale a pena ou não levar o Commander Longitude para casa. Mas a pergunta que fica é, será que vale a pena ou não comprar o Jeep Commander Longitude nessa configuração de 7 lugares? Bom, vamos lá, para a gente entender melhor essa questão, primeiro eu vou citar alguns pontos positivos e negativos desse SUV. Começando pelos prós, posso dizer com certeza, conforto, acabamento, espaço interno, segurança, equipamentos, principalmente considerando uma versão de entrada. Prazer ao dirigir, é um carro muito gostoso de dirigir, como eu já falei várias vezes para vocês. Custo-benefício em geral e capacidade de porta-malas. Agora, os negativos. Consumo. Na estrada até que tudo bem, é condizente para um carro de esporte, mas na cidade eu acho que, pelo motor 1.3 não ser muito grande, deveria sim ser um consumo de combustível melhor. Tanto que no nosso teste de consumo urbano, a Fiat Toro com esse motor, que é também um carro bem pesado, foi bem melhor do que o Commander. E nem tinha start-stop. E eu acho que o desempenho ele pode ser considerado um ponto negativo, já que ele está bem no limite, digamos assim. Se você estiver sozinho dentro do carro, não vai ter problema, ele responde muito bem. Mas é um carro 7 lugares, é um SUV grande, então se você colocar 7 pessoas e bagagem, esse motor já vai sofrer bastante. E equipamentos que eu senti falta foram poucos, mas acho que ele já poderia ter câmera 360 graus, carregador de celular por indução e modos de condução. Agora, para entender melhor como é precificado esse carro, eu vou comparar ele com os seus concorrentes. Só lembrando que com 7 lugares ele custa R$ 225.990 e a gente tem como rivais, por exemplo, o Caoa Chery Tiggo 8 Max Drive 1.6 Turbo automatizado, que está na faixa de R$ 180 mil, então é muito mais barato que esse carro, também tem 7 lugares. A gente pode considerar o Jeep Compass, que é o irmão menor dele, na versão Limited, também 1.3 Turbo com câmbio automático, por 217, que é mais ou menos o mesmo preço do Commander Longitude de 5 lugares, mas claro, não são concorrentes, justamente porque são portes e propostas um pouco diferentes, mas só para vocês terem uma ideia de preço. Outro rival, a gente tem o Caoa Chery Tiggo 8, mas na versão Pro 1.5 Turbo híbrida plug-in com câmbio automatizado também, que custa R$ 240 mil. É mais caro que esse carro? Sim, só que você tem uma potência muito maior e também, como eu falei, uma motorização híbrida, então um consumo também muito superior. E por último, Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 2.0 Turbo automático. Lembrando que todos esses têm tração somente dianteira. O Tiguan hoje é vendido por R$ 284.600. Então, até por conta do motor 2.0 Turbo, ele vai acabar brigando com as versões 2.0 Turbo do Commander. Mas, de novo, só para vocês terem uma ideia de preço. E a gente considerou as versões com preços mais próximos desse Commander Longitude de 7 lugares. Mas qual que é a conclusão, então? Bom, eu acho que vale muito a pena você comprar o Commander Longitude 2025. E nas duas configurações de assentos. Apesar de preços muito competitivos do Caoa Chery,
chave. Essa versão do Commander tem um excelente custo-benefício, porque não deve praticamente nenhum equipamento de comodidade. Em relação ao Compass, por exemplo, ele tem um espaço interno melhor, mesmo na versão de 5 lugares, assim como um melhor acabamento, maior conforto da suspensão e um porta-malas também bem maior que o do Compass. Ou seja, no Commander Longitude você tem basicamente o mesmo preço do Compass Limited, e apesar de não ter alguns poucos itens que o irmão menor tem, ele compensa pela sofisticação, pelo espaço e pelo conforto, que são bem maiores nessa configuração, e como eu já falei, também ainda muito bem completa. E é claro que eu não posso deixar de agradecer a todo o pessoal da Stellantis, especial da Jeep, que emprestaram o Commander Longitude 2025 para a gente testar durante uma semana. Somente por conta disso a gente consegue trazer conteúdos tão completos e imparciais para vocês aqui no canal GT Autos.